Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Blasi e essa é a nossa aula de tecido epitelial. A aula de tecido epitelial, como ela é uma aula um tanto longa, ela será dividida em partes, ok? Essa é a primeira parte da aula de tecido epitelial, em que eu falarei para você a respeito das generalidades do tecido. Ok? Todas as informações contidas nessa aula, em todas as partes da aula de tecido epitelial, elas foram extraídas do livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. Ok? Então eu espero que essa aula lhe seja bastante útil. Vamos prestar bastante atenção, foco, força, determinação, que o caminho é esse. Você está no caminho certo, é estudar, é se dedicar, e eu quero ser apenas um facilitador desse processo para você. Vamos lá então? Tecido epitelial, parte 1. Então, o tecido epitelial, ele é erradamente entendido por uma boa parcela dos alunos, daqueles que me indagam, como sendo apenas um tecido de revestimento. Veja bem, se você atribui ao tecido epitelial apenas a função de revestimento, você está subestimando a importância ou as diferentes funções desse tecido. Porque basicamente o tecido epitelial ele é constituído por células poliédricas, justapostas e com pouco material extracelular ou intercelular. Essas células são poliédricas, a gente diz poliédrica quando as células elas têm um formato variado, então tem uma forma variada de célula. E já já nós vamos ver quais são essas formas. Justapostas porque elas estão unidas, ok? Já já também nós entenderemos como elas se mantêm unidas e na segunda aula nós vamos falar das junções intercelulares. Mas no finalzinho dessa primeira aula ainda eu vou introduzir esse assunto. Então são células de formato variado que se encontram unidas. Justamente pelo fato de elas estarem unidas, é que há pouco material entre essas células. Há pouco material intercelular. Se eu diminuo o espaço entre uma célula e outra, o líquido extracelular que estaria ali, ou a matriz extracelular que estaria ali, quanto mais próximo uma célula da outra, menor é o espaço, menor é a quantidade de material extracelular. Tá claro até aqui? Agora, essa constituição, essa caracterização, ela se encaixa para os dois tipos de tecido epitelial. Porque os tecidos epiteliais eles foram divididos em dois grandes grupos, que são o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. O epitélio de revestimento, sim, é aquele epitélio que reveste, recobre. Então, quando você pensa em pele, você está pensando no epitélio de revestimento.
Quando você pensa no recobrimento externo e mesmo interno de alguns órgãos ou dos nossos órgãos de uma forma geral, nós estamos pensando no tecido epitelial, no epitélio. Mas também nós temos o epitélio glandular, que é um epitélio que se especializou na produção, armazenamento e secreção de determinadas funções, de determinados produtos, que exercem determinadas funções. Agora, essa definição, essa diferenciação, ela é muito mais didática do que estrutural. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ter epitélios de revestimentos que secretam. Por exemplo, o revestimento interno do nosso estômago. É o epitélio de revestimento entremeado por glândulas. Então, é o epitélio de revestimento que secreta. Então, em algumas situações é um pouco difícil a gente conseguir separar o que é um epitélio de revestimento do que é um epitélio glandular. Mas, didaticamente, eu creio que ficou fácil de você entender. Revestimento, recobrimento, proteção, separação, revestimento. Epitélio glandular, armazenamento, produção, secreção de diferentes produtos. E a gente vai ver já já. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Bom, quais são então as principais funções dos epitélios de uma forma geral? Bom, primeiro, é o mais óbvio de todos, é o revestimento de superfície. Quando eu me refiro ao revestimento de superfície, o principal exemplo que nós temos é a pele. Então, esse revestimento externo é um epitélio. Okay? Mas, como eu disse, essa não é a única função. É a mais conhecida, sem dúvida, mas não é a única. Uma outra função tem relação com a absorção de moléculas. A absorção de moléculas está muito frequente ou muito presente, está muito presente, melhor dizendo, no intestino, principalmente no intestino delgado, por exemplo. E aí nós vamos ver que, e aí, ao longo das minhas aulas de histologia, eu sempre cito isso, sempre falo isso, que o formato da célula fala muito a respeito da função dessa célula. Né? As células elas são adaptadas estruturalmente para desempenhar determinadas funções. Então, quando eu digo que essa célula ela é uma célula altamente absortiva, eu estou me referindo a uma célula que apresenta um conjunto de especializações, que nós vamos ver já já, que são as microvilosidades. Além da presença dessas microvilosidades que aumentam a superfície de contato da célula, elas também são adaptadas porque são células que têm altíssimo gasto energético, então elas têm muitas mitocôndrias, em especial na sua superfície apical. Então, são células que se adaptaram a isso. Então, elas não simplesmente revestem, elas revestem, mas também permitem a absorção. Permitem que moléculas que são úteis ao nosso organismo saiam da luz intestinal e atravessem a sua estrutura para chegar no conjuntivo. Então, a absorção de moléculas também é função das células epiteliais. Uma terceira função, que não é muito comentada, que a gente muitas vezes esquece, é a percepção gustativa. Percepção de estímulos, em especial o gosto, por exemplo, como a gente tem as papilas gustativas na língua. Né? Na superfície de revestimento, tem receptores químicos que percebem variações de gosto, mas de uma forma geral, percepções de estímulos. O epitélio de determinados órgãos é especializado em captar determinados estímulos. Ok? Uma quarta função é específica do epitélio glandular, que é a de secreção. E aí, quando a gente fala de secreção, a gente tem que entender que eu não estou me referindo só ao hormônio. Estou me referindo a suor, estou me referindo a saliva, estou me referindo ao leite, no caso das mães, das lactantes, das mulheres que deram à luz, dos bebês, há bebês, né, que mamam. Qualquer tipo de secreção é advinda de uma glândula, que é um tipo de epitélio. Tá? Ainda falando em glândula, nós temos um grupo de células que estão localizadas em torno dessas glândulas, que são células epiteliais que apresentam uma capacidade de contração. Essa capacidade de contração ela é desempenhada por um tipo de célula denominada células mioepiteliais.
meio de músculo epitelial, porque são células epiteliais mesmo que se contraem para espremer aquelas glândulas. Então essas são as funções básicas. Nós precisamos ter em mente a seguinte situação. Tudo que vai entrar ou sair do corpo, tudo que vai entrar ou deixar o corpo, passa necessariamente por um folheto epitelial. Então essas são as funções básicas do tecido epitelial. Quando eu disse para vocês a respeito da definição, da caracterização do epitélio, eu disse para você o seguinte: as células epiteliais elas são poliédricas. O que são células poliédricas de formato variado? Então eu tenho células de vários formatos que se unem, ok? Veja bem, em tese, essa união se dá por células de um mesmo formato. Entenda isso. Porém, o que eu quero te dizer é o seguinte: diferentes tecidos epiteliais podem ter diferentes formas. Acho que agora ficou mais claro. Diferentes células epiteliais apresentam diferentes formas. Ok? Esse formato, ele vai desde células achatadas, que nós chamamos essas células de pavimentosas, e elas estão aparecendo aqui na imagem ao lado, até células colunares ou prismáticas, que são células mais altas, e também aparecerão aqui no cantinho, células colunares ou prismáticas, e tudo aquilo que está entre essas duas extremidades. No caso, uma célula cúbica, formato de um cubo, um quadradinho, que também está aparecendo aqui do lado. Então, em tese, em síntese, nós temos 3 formatos de células que podem estar presentes. Primeiro formato, célula pavimentosa. Segundo formato, que é um formato intermediário, célula cúbica. Terceiro formato, célula colunar ou prismática. Tá claro isso? Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Se eu perguntar qual que é o formato da sala que você está nesse momento, ou do quarto que você está nesse momento, você vai conseguir identificar muito claramente esse formato porque você consegue visualizar a parede. Concorda? Você consegue visualizar a parede. Então eu posso dizer que esse quarto ele é retangular, quadrado, redondo, sei lá, triangular, depende da criatividade do arquiteto, do engenheiro, de quem quer que seja que fez a sua casa. Mas você consegue observar o formato ou a forma por uma razão muito simples, porque você consegue ver as paredes. As paredes de uma célula nós chamamos de membrana plasmática. E nós temos um pequenino problema em microscopia. Essa membrana plasmática ela não é visível ao microscópio de luz ou microscópio óptico, que são esses microscópios que a gente tem à nossa disposição na maioria das vezes. Aí você fala assim, ó, Otávio, como é que eu vou descobrir então o formato de uma célula se eu não consigo ver a membrana? Se eu não consigo ver aquilo que define o seu formato? Pergunta brilhante. Esse é o X da questão. Talvez isso é que dificulte essa passagem aí pelo tecido epitelial, esse entendimento do tecido epitelial. Já que a gente não consegue ver membrana plasmática, e já que eu tenho células epiteliais de formato diferente, a pergunta que surge é a seguinte: como? Como que eu vou identificar o formato da célula se eu não consigo enxergar a membrana? Ei, mas isso é difícil. Mas calma, que tem como. O artifício, a manha, a dica que eu posso te dar é a seguinte: para você identificar o formato de uma célula epitelial ao microscópio de luz, você deve observar a organela mais visível dela, que é o núcleo. Você observando o núcleo, você consegue observar claramente o formato da célula.
Quer ver uma coisa? Olha só a imagem que eu acabei de colocar anteriormente de uma célula pavimentosa. Observe aqui. Preste atenção no núcleo. Ok? Agora eu vou tirar a célula pavimentosa e olha só uma célula cúbica. Olha lá o núcleo. Percebeu a diferença? Vou voltar. Olha a célula pavimentosa, observe o núcleo. Olha a célula cúbica, observe o núcleo. Agora, olha o núcleo da célula colunar. Olha só isso. Você conseguiu perceber que dos 3 formatos de célula, eu tenho 3 tipos de núcleos diferentes? Olha só, na célula pavimentosa que está sendo exposta aqui, eu poderia descrever o núcleo como sendo um núcleo achatado no sentido horizontal, ou ovalado, ou oval no sentido horizontal. Concorda? A célula cúbica que está sendo mostrada aqui, a gente diz na histologia que ela tem um núcleo globoso. O que é um núcleo globoso? É um núcleo redondo, em forma de globo. Ok? E o terceiro tipo, que é a célula colunar ou prismática, ela tem um núcleo oval, como você pode perceber aqui do lado, mas achatado num sentido vertical. Consegue perceber como os 3 tipos de núcleos expostos aqui ao lado, eles têm formatos diferentes e eles correspondem a células de formas diferentes? Então essa é a dica. A dica que eu dou para você é o seguinte: quer identificar o formato de uma célula? Perfeito. Identifique o formato do seu núcleo. Tá claro isso? Tudo bem? Espero que sim, hein? Vamos seguindo. Bom, então nós vimos até agora uma das características da definição, que eu disse na definição assim: células poliédricas, ou seja, de formato variado. A outra parte da definição que eu disse é que elas são justapostas. E aí nós vamos deixar essa justaposição, essa união, para daqui a pouquinho. Antes de falar da união, eu preciso dar uma outra característica do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele está organizado em folhetos. Como assim, Otávio? O que são folhetos? Bom, folhetos, o sinônimo de folheto mais fácil para você entender é camada. Eu posso ter uma camada de tecido epitelial, uma camada de epitélio, ou eu posso ter um epitélio com várias camadas. Um epitélio que apresente uma única camada, como a gente está observando aqui na figura ao lado, nós chamamos de epitélio simples. Então, epitélio simples é aquele epitélio que apresenta apenas uma camada de células. Não confunda com apenas uma célula. Até existe epitélio unicelular, uma glândula unicelular. Nós vamos falar lá na frente. Mas, quando eu me refiro a uma camada, eu estou me referindo a uma fileira de células. Apenas uma camada de célula. A gente chama isso de epitélio simples. Ok? Quando eu tenho mais de uma camada de célula, eu chamo esse epitélio de epitélio estratificado. Então, epitélio simples, quando eu tenho apenas uma única camada de células. E epitélio estratificado, quando eu tenho mais de uma camada de células. Agora, não podia ser tão simples assim, né, pessoal? Se fosse simples assim, não precisava do professor Otávio estar aqui na internet dando aula e você na sua casa aí assistindo. Existe uma terceira classificação quanto ao número de camadas, que é o epitélio pseudo-estratificado. Pseudo-estratificado. Pseudo é prefixo que relaciona com falso. Então é um falso estratificado. Por que um falso estratificado? Bom, para a gente entender o que é um epitélio pseudo-estratificado, nós vamos entender o seguinte.
O epitélio estratificado, ele é observado, a gente percebe esse epitélio estratificado quando eu tenho núcleos em várias camadas, como está mostrando na imagem aqui do lado. O epitélio simples, ele tem apenas uma camada de núcleos, conforme a gente observa aqui. Se você observar nesse epitélio simples aqui, você vai ver que os núcleos estão todos alinhados, porque as células são da mesma altura. No epitélio pseudo-estratificado, eu tenho células de alturas diferentes no mesmo epitélio, consequentemente os núcleos estão em alturas diferentes. Mas, apesar da falsa ideia de que é um epitélio estratificado, porque o núcleo estará em várias alturas diferentes, os núcleos das diferentes células, ele é um epitélio simples, conforme a gente pode observar aqui na imagem. Todas as células tocam a lâmina basal, que é essa linha escura que você está vendo aqui embaixo. Mas nem todas chegam até o ápice. Isso, como eu não vejo a membrana, num tecido que eu estou vendo lá no microscópio, me dá a falsa sensação de que é um tecido epitelial. Porque eu tenho um núcleo nessa altura, um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui. E aí quando eu olho no microscópio eu falo, nossa, é um epitélio estratificado. Mas na verdade não é. É um epitélio pseudo-estratificado. Porque é um epitélio simples que dá a falsa sensação de ser estratificado. No momento oportuno, eu vou localizar onde que a gente tem cada um desses tipos de epitélio. Mas por enquanto entenda, vamos revisar. Epitélio simples, quando eu tenho apenas uma única camada de células. E os núcleos são alinhados e eu vejo claramente que é um epitélio simples. Epitélio estratificado, quando eu tenho núcleos com várias camadas diferentes. E aí, a célula lá de cima, por exemplo, da camada de cima, não toca a lâmina basal. É um epitélio estratificado. Quando eu tenho mais de uma camada, a partir de duas, pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1 bilhão, 1 bilhão, 400, estou exagerando. Mas a partir de duas, a gente já conta com um epitélio estratificado. E o epitélio pseudo-estratificado é porque esse epitélio me dá a falsa sensação de ser estratificado, apesar de ser um epitélio simples. E eu já expliquei por que isso acontece. Porque as células estão em alturas diferentes, nem todas chegam ao ápice, a região superior do tecido, e aí eu tenho núcleos em alturas diferentes. Quando a gente observa no microscópio, eu tenho a falsa sensação de que é um epitélio estratificado, mas na verdade ele é simples. Então eles colocaram um termo de pseudo-estratificado. Então, quanto ao formato da célula, nós já vimos. Como é que eu classifico? Formato da célula, como é que eu classifico? Pavimentosa, cúbica, colunar ou prismática. Colunar e prismática são sinônimos, ok? Quanto ao número de camadas, como é que eu classifico? Simples, estratificado e pseudo-estratificado. Por que eu fiz essa pequena revisão? Porque quando a gente for classificar o tecido epitelial, eu tenho que dar a esse tecido o nome e o sobrenome. O que é o nome e o sobrenome? Eu tenho que dizer qual é o formato da célula e tenho que dizer em quantas camadas essa célula está disposta. Para eu dar o nome do tecido epitelial, eu tenho que ter essas duas informações. Por exemplo, epitélio cúbico simples. O que eu estou afirmando? É um epitélio cuja célula tem um formato de um cubo, cúbica, e que está disposta em apenas uma camada. Epitélio estratificado pavimentoso. Então, é um epitélio que tem várias camadas e que a camada superior, a última camada de células, é uma camada de células pavimentosas. E assim sucessivamente. Então, quando eu for dar nome no tecido, eu tenho que dar nome e sobrenome. O formato da célula e o número de camadas. Ok até aqui? Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Então, vamos seguindo. Bom, então, até aqui nós vimos o formato da célula, o número de camadas, a definição do epitélio e tudo mais.
Mas a gente não pode esquecer que a célula, ela isoladamente merece a nossa atenção. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estuda histologia, eu estou estudando o conjunto de células, estou estudando tecido. Mas eu preciso identificar em uma célula as suas partes, a sua morfologia, a sua topografia. Porque algumas especializações, algumas características, como características de união, de comunicação, de absorção, elas são localizadas na célula, de determinadas regiões, de determinadas localizações na célula. Para que você entenda, eu sempre dou em sala de aula um exemplo que é o seguinte. Para você identificar uma casa de uma pessoa, você primeiro precisa saber a cidade, depois você precisa saber o bairro, depois você precisa saber a rua, depois você precisa saber o número da casa. Isso é topografia. A sua cidade é dividida em bairros, que são divididas em quadras, ou quarteirões, ou ruas, ou alamedas, sei lá. Quando a gente fala topografia da célula epitelial, eu estou me referindo à separação por região de uma célula. E aí, para que a gente entenda isso, vamos utilizar como exemplo essa célula que está aqui, que nós já vimos que é uma célula cúbica. Núcleo globoso, apoiado nessa linha preta aí, que é a lâmina basal, que a gente vai falar já já, é o próximo assunto que a gente vai abordar. Então vamos ter essa célula aqui como referência. A célula que a gente está observando aqui, isolada, se eu falar assim para você, bom, essa célula apresenta microvilosidades. Nós vamos entender nas próximas aulas o que são microvilosidades. Primeira coisa que você vai ter que me perguntar, além do que é, para que serve, é aonde está essa microvilosidade. Então, para eu poder entender e separar regiões da célula, esse é o termo, separar regiões da célula, para facilitar a localização de determinadas características dessa célula, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Essa parede que está demonstrada, tanto de um lado quanto do outro, dessa mesma parede, eu não estou falando da parede de cima nem de baixo não, ok? Estou falando dessa parede lateral. Nós chamamos exatamente de parede lateral. Então eu tenho a parede lateral direita e a parede lateral esquerda. Veja bem, nós não podemos esquecer que direita ou esquerda, nós estamos considerando que a célula está de frente para a gente. E aí ao lado direito ou esquerdo da célula. Então a parede que está demonstrada aí, eu estou com receio de falar esquerda ou direita, porque eu estou com medo de na hora do vídeo virar a imagem que eu vou colocar. Mas, bom, vamos entender o seguinte. Se não virar, a parede que está demonstrada aí para a gente é a parede lateral esquerda. Se eu falei esquerda e você tiver certeza que é direita, é porque a imagem está virada. Mas eu espero que não. Parede lateral, põe como se a célula estivesse de frente para você. Então, apesar dessa aqui ser sua mão direita, desse lado na célula é esquerda. Então, você está entendendo o raciocínio? Então, as paredes laterais são essas paredes uma das paredes está demonstrada aí, mas do outro lado da célula também é parede lateral. Essa região que está demarcada agora aqui, essa região de cima da célula, é o que nós chamamos de superfície livre. Então, quando eu disser assim, as microvilosidades se encontram na superfície livre, você já sabe que está nessa região. Se eu disser, o desmossomo é uma estrutura de parede lateral, você já sabe onde que está. Entende a razão da gente estudar a topografia? Se nós dividirmos a célula ao meio, então eu tenho a metade superior e a metade inferior. A metade superior nós chamamos de polo apical. Então a metade superior nós chamamos de polo apical. A metade inferior, ou seja, do limite médio para baixo, nós chamamos de polo basal. Então eu tenho paredes laterais, superfície livre, da metade da célula para cima, polo apical,
da metade da célula para baixo, polo basal. Perceba como agora fica fácil se eu falar para você o seguinte. Bom, determinada estrutura se encontra na parede lateral no polo apical. Você vai pegar na parede lateral da metade da célula para cima e vai procurar. Você vai achar com muito mais facilidade. Então, olha só. Paredes laterais, superfície livre, da metade para cima, polo apical, da metade para baixo, polo basal. Essa é a topografia da célula epitelial. Ok? Tudo bem? Então, olha, lembra que se a parede lateral eu falei esquerda e está aparecendo direita aí para você, pode ser confusão por causa da imagem estar virada por causa do vídeo, tá? Eu só vou saber se isso vai acontecer depois da edição do vídeo. Mas em tese, é só você lembrar, a célula está de frente para você. Lembra da posição anatômica, da anatomia? A célula está de frente para você. Você sabe o que é direito e o que é esquerdo na célula, não em você. Tá claro isso? Tudo bem? Bom, a partir de agora, nós vamos entrar num assunto muito melindroso aqui do tecido epitelial, que é a presença de lâminas e membranas basais. Lâminas basais e membranas basais. Por que eu estou te dizendo que é um assunto muito melindroso? Porque, na verdade, nem todos os autores concordam na separação de lâmina e membrana basal. Alguns autores utilizam os dois termos como sinônimo. Outros autores dizem que não. Como eu disse para você, eu sigo o Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. E no Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, ele deixa muito clara a separação de lâmina e membrana basal. Então, na nossa aula, nós vamos separar lâmina de membrana basal. Vamos começar falando um pouquinho a respeito das lâminas basais. Então, vamos falar um pouquinho a respeito das lâminas basais. A lâmina basal, ela está localizada, ou ela se localiza entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Como a gente ainda não estudou tecido conjuntivo, entenda o seguinte, o tecido conjuntivo ele serve de sustentação para o epitélio. Então, na base, embaixo de todo o epitélio, eu tenho o tecido conjuntivo. A lâmina basal se encontra entre o epitélio e o conjuntivo. Ok? Então, para localizar a lâmina basal, ela está na transição entre o epitélio e o conjuntivo. Ela é formada por lâmina densa, que está demonstrada na figura aqui com essa linha escura, que pode estar ladeada por uma ou duas lâminas lúcidas, que são essas lâminas mais claras, demonstradas na imagem aqui do lado. Então eu posso ter uma lâmina densa com uma ou duas lâminas lúcidas. Lâmina densa é porque na microscopia eletrônica ela é escura. Lâmina lúcida é porque na microscopia eletrônica ela é clara. Então a lâmina basal ela é formada por uma linha escura entre duas lâminas claras ou uma linha escura com uma lâmina clara do lado. Tudo bem? Então a lâmina basal ela é constituída por uma lâmina densa e ladeada por uma ou duas lâminas lúcidas. Ela é extremamente fina. Tem de 20 a 100 nanômetros. Muitíssimo fina. Em virtude da sua pouca espessura, ela não é visível ao microscópio de luz. Então, a lâmina basal, nós não conseguiremos observá-la no microscópio de luz, apenas no microscópio eletrônico. E ela não está presente somente no tecido epitelial. Nós também temos lâmina basal no tecido muscular e também no tecido adiposo. Ok? Do que é constituída essa lâmina basal? Basicamente, de colágeno, em especial um colágeno do tipo 4, mais glicoproteínas, em especial a laminina e a intactina. Então, ela é basicamente colágeno e glicoproteínas, a sua constituição. Tá? E aí você pode se perguntar, Otávio, mas quem que produz, quem que secreta esse colágeno e essas glicoproteínas?
as próprias células da onde essa lâmina faz parte. A própria célula epitelial, o próprio tecido conjuntivo, essa região inteira, em especial as células epiteliais, é que secretam os componentes da lâmina basal. Então, o que nós vimos até agora? Que a lâmina basal ela é muito fina, invisível ao microscópio, ao olho humano, né, no microscópio de luz ou óptico, que é constituído por uma lâmina densa irradiada por uma ou duas lâminas lúcidas, que também está presente no tecido muscular e no tecido adiposo, e que se localiza entre o epitélio e o tecido conjuntivo, ok? Constituído ou composta por colágeno, em especial colágeno tipo 4, e glicoproteínas, certinho? Ok, Otávio, para que serve isso? Me explica. Bom, vamos lá. Como há uma intensa troca de moléculas, de substâncias entre o epitélio e o conjuntivo, e aí aqui vale um parêntese, por que tem intensa troca? Porque o tecido conjuntivo que está abaixo do epitélio tem um monte de vasos sanguíneos. E lembra que eu disse que uma das funções do epitélio era a absorção? E eu citei o intestino? Então veja bem, as moléculas que foram absorvidas no intestino passarão pela célula epitelial, passarão pela lâmina basal e vão chegar ao conjuntivo. Por quê? Porque do conjuntivo vai ser colocado para dentro do sangue para ser levado como nutriente para todo o nosso corpo. Agora veja bem, quando eu digo que vai passar do epitélio para o conjuntivo, é porque eu estou afirmando que vai ser filtrado. Então, uma das funções da lâmina basal é a filtração de moléculas por causa dessa comunicação. Outra função da lâmina basal é demonstrar para a gente aonde que é o polo basal, porque a lâmina basal está em contato com o polo basal, então influencia na polaridade da célula. Outras duas características ou outras duas funções da lâmina basal é regular a proliferação e a diferenciação celular e também influenciar no metabolismo celular. Ok? Então essas são as funções da lâmina basal. Eu vou colocar aqui para vocês duas imagens que são retiradas do livro do Junqueira e Carneiro que mostram a lâmina basal, que estão marcadas com as letras L e B, ok? Então eu vou colocar uma imagem aqui agora, e agora a outra imagem mostrando a lâmina basal, obviamente frutos da observação de um microscópio eletrônico. Falei de lâmina basal, agora vamos falar um pouquinho de membrana basal. A membrana basal eu consigo visualizar o microscópio óptico. Por quê? Porque, na verdade, a membrana basal é a junção de duas lâminas basais. Então, eu pego uma lâmina basal e ponho sobre a outra, fica mais espessa, eu consigo visualizar o microscópio. Ou ainda, pode ser a junção de uma lâmina basal com uma lâmina reticular. Mas nós vamos falar de lâmina reticular quando formos falar lá no tecido conjuntivo. Ok? Então, é visível ao microscópio óptico e é formado por duas lâminas basais ou por uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Então essa é a membrana basal e eu estou mostrando na imagem aqui do lado também extraída do livro do Junqueira e Carneiro. Essa outra imagem que eu estou mostrando aqui mostra uma membrana basal num glomérulo renal, numa célula renal, tá? Também extraída do Junqueira e Carneiro, e ela está apontada por essas setas gordinhas, brancas aí na imagem, que é esse tecido rosa bem fortezinho em volta da imagem aí, é uma membrana basal. Bom, então para a gente finalizar a aula de tecido epitelial, essa primeira aula, a primeira parte da aula de tecido epitelial, eu já falei para você a respeito do formato da célula, falei da disposição em camadas, e aí para fechar aquela definição inicial que eu disse anteriormente, só falta a gente falar como que essas células permanecem justapostas, ou seja, unidas, conforme eu defini para vocês que o tecido epitelial é constituído por células poliédricas, justapostas e com pouco material extracelular. Então, como que se mantém essa união? Bom,
Nessa aula, nessa primeira parte, eu vou falar da união básica entre essas células, que se dá através da constituição, através de uma proteína, de uma glicoproteína específica, denominada caderina. Tá? A caderina, ela é muito presente nos epitélios, mas está presente também nas membranas de outros tecidos. Ela é extremamente resistente à tração, então ela mantém a união e tem como função, além da coesão, além da união, permitir a comunicação. Então, como eu tenho caderina nas duas membranas das células que estão vizinhas, elas se unem, permanecem unidas, comunicam, garantindo a justa posição dessas células. Ok? Agora, veja bem, além das caderinas, além da constituição glicoproteica dessa membrana, ou dessas membranas, que já as mantém unidas, existem entre essas células, nas laterais de muitos tipos de células, existem as chamadas junções intercelulares, que na verdade são especializações que garantem uma maior união, uma maior vedação, uma maior comunicação entre essas células. Então, em associação a essas glicoproteínas, em associação às caderinas, eu tenho as junções intercelulares. E junções intercelulares é o tema da aula parte 2 do tecido epitelial. Então, se você está assistindo essa aula, se eu já lancei a parte 2, clique aqui, vá lá para a parte 2, faça uma nova busca, tecido epitelial, parte 2. Mas a nossa aula, parte 1, termina aqui. Ok? Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil. A gente se encontra aqui no canal, aqui no YouTube. Em caso de dúvidas, não hesite em me mandar um e-mail, tá? O endereço está aparecendo aqui na descrição do vídeo, vai aparecer aqui no rodapé também. E eu queria pedir uma gentileza para você. É muito importante, para todos os vídeos aqui do YouTube, que você clique nesse botão curtir caso você tenha gostado. Tá? É muito importante para mim também que você se inscreva em meu canal. Então clique em inscrever aqui no canal, aqui embaixo, abaixo aqui do vídeo, tá? Do player do vídeo. Se inscreva no canal, assim você receberá em tempo real todas as notificações de aulas que eu postar aqui, tá bom? Divulgue esse canal para os seus colegas, divulgue no Facebook, me ajude na divulgação desse trabalho, que se ele foi útil para você, também pode ser útil para os seus colegas. Ok? No mais, muitíssimo obrigado pela atenção. Se houve alguma falha, se eu errei em alguma coisa, use os comentários aqui embaixo, eu terei grande prazer, inclusive citar a sua correção, caso eu tenha errado. Se não gostou, deixe suas críticas aqui. Se gostou, deixe um elogio, curta. A interação aqui é total e toda crítica é muito bem-vinda. Ok? No mais, muitíssimo obrigado pela atenção. Foco, força, determinação. Esse é o caminho. Continue estudando, que não tem um caminho melhor do que esse. Ok? Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. E já já a gente está aí no ar com a parte 2 dessa aula. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.